Olá para todos, o meu nome é Valério Arcari e eu sou militante da Resistência. E vou apresentar 5 notas que são apontamentos para atribuirmos sentido à conjuntura na qual nós estamos inseridos e que nos preocupa a todos na esquerda em geral, especialmente na esquerda socialista, na esquerda radical. Nós estamos num momento da conjuntura que podemos definir como um impasse relativo. Um impasse em relação à questão central da conjuntura, que é o destino do governo Bolsonaro, portanto, a questão do poder. Um impasse porque, depois de 4 jornadas nacionais de luta, em maio, junho, as últimas 2 em julho, a esquerda retomou o protagonismo nas ruas, conquistou uma hegemonia na mobilização social, avançou no processo de acumulação de forças, mas as mobilizações, ao mesmo tempo que revelaram a potência que a esquerda brasileira mantém de influência social, também deixaram explícito que ainda não temos um respaldo social mobilizado nas ruas suficiente para abrir o caminho para o impeachment de Bolsonaro. Portanto, o impasse se dá porque nem Bolsonaro consegue reverter a relação social e política de forças, nem a esquerda, apoiada na mobilização social, consegue abrir o caminho para o impeachment. Quais são os fatores e contrafatores que explicam este impasse? Os fatores positivos são 5, fundamentalmente. O primeiro é a percepção de que a tragédia, a hecatombe, o cataclismo sanitário, ele foi devastador, são mais de 560 mil óbitos, são mais de 20 milhões de pessoas contaminadas, e a vacinação avançou com um atraso imenso, de tal maneira que o desgaste social do governo nesse terreno é irreversível. Ou seja, são dezenas e dezenas de milhões de pessoas que chegaram à conclusão que o governo teve negligência no tratamento da pandemia, que era possível uma outra política sanitária, e isso favoreceu o apelo da mobilização galvanizada pela esquerda em torno das bandeiras comida no prato, vacina do braço, fora Bolsonaro. A necessidade de interromper o mandato de Bolsonaro para resolver a crise. O segundo elemento é que, associada ao cataclismo sanitário, nós assistimos, ao longo do último ano e meio, a uma tragédia econômica e social que se expressa em números de desemprego aberto, que são um flagelo para 15 milhões de brasileiros, mas há outros quase 30 milhões de brasileiros que nós podemos dizer que vivem em condições de trabalho muito precário, num contexto em que a inflação dispara este ano pela pressão da desvalorização da moeda nacional, em particular a inflação dos alimentos, a inflação dos combustíveis, mas ela tende a contaminar outros setores da vida econômica e social. E a desigualdade social não parou de crescer ao longo do último ano e meio, e, infelizmente, nós temos quase 20 milhões de pessoas em condições de subnutrição, portanto, aumenta a miséria, o desamparo, enfim, o mal-estar social. O terceiro elemento é que é incontornável, depois da investigação aberta pela CPI no Senado, que existiu corrupção no Ministério da Saúde, ou seja, que a gestão do governo Bolsonaro ela foi capturada por quadrilhas que tentaram de tudo, até a venda de vacinas por empresas fantasmas em relações obscuras
e que comprometem o general Pazuello em crime de responsabilidade. O quarto elemento, também muito importante, é que as pesquisas de opinião elas revelam que há uma maioria social contra Bolsonaro. Nós sabemos que as pesquisas de opinião são uma forma distorcida de aferição da relação social e política de forças, porque o Brasil é um país com níveis muito elevados de urbanização, porque dentro desta nas grandes cidades, nas grandes capitais, a opinião majoritária da classe trabalhadora, do povo oprimido, da juventude, do movimento feminista, do movimento negro, do movimento ambientalista, todos os setores sociais explorados e oprimidos estão contra o governo Lula, e as pesquisas revelam que ele seria derrotado até num primeiro turno por uma candidatura Lula. E, por último, mas não menos importante, é um elemento central da conjuntura ao longo dos últimos 4 meses, não só os últimos 2 meses de mobilização, o fato de que, extraordinariamente, se conseguiu avançar na construção de uma frente única da esquerda, de uma frente única que é a expressão da classe operária, dos trabalhadores e dos todos os setores oprimidos da sociedade, encabeçada pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo. Então, é neste contexto, estes 5 fatores eles foram decisivos para impactar a relação social de forças, e nós temos hoje uma classe dominante fracionada. Bolsonaro mantém apoio no pequeno, no médio empresariado, em setores do grande empresariado, mas há uma fissura, uma brecha. Se rompeu a classe dominante, um setor da classe dominante passou para a oposição, publicou documentos, como recentemente o manifesto dos banqueiros, dos economistas de mercado, com setores industriais apoiando a crítica ao governo Bolsonaro, e nos setores médios também ocorre uma fragmentação, embora Bolsonaro mantenha um bolsão de apoio na pequena burguesia proprietária, há setores médios com escolaridade mais elevada que se deslocaram para a oposição ao governo, enquanto na classe trabalhadora, especialmente nos setores mais oprimidos da classe trabalhadora e com desigualdades regionais, é mais acentuado no Nordeste, no Sudeste do que no Sul do país, há claramente uma maioria popular contra o governo Bolsonaro. E a construção da Frente Única pela Povo Sem Medo, pela Brasil Popular, é possível porque os principais partidos da esquerda, os 2 mais importantes, o PT e o PSOL, mas não somente, se uniram na campanha Fora Bolsonaro, o que foi, repito, extraordinário. Nós gostaríamos de ver a expressão de uma frente única mais avançada, mais orgânicas, com comitês estaduais, com comitês dos locais de trabalho. Nós gostaríamos que o ativismo estivesse mais organizado na construção da campanha de baixo para cima, mas foi um passo muito importante a votação de uma plataforma da campanha Fora Bolsonaro e de um programa que sustentou a apresentação de um pedido unificado de impeachment. Mas para compreendermos o momento da conjuntura é preciso também considerar os contrafatores. Eu vou destacar 5 que me parecem os mais importantes. Primeiro, a primeira dificuldade da campanha Fora Bolsonaro, que explica a situação de impasse, é que não estamos diante de uma explosão da disposição de luta, ou seja, a escala das mobilizações foi uma escala na medida, na dimensão de dezenas de milhares nas grandes capitais, não de milhões. E isso repousa na percepção de que não é imediata a possibilidade da derrubada do governo. A esquerda é muito minoritária no Congresso Nacional e não existe nenhuma fração burguesa importante que tenha dado passo em frente e coloque apoio à proposta do impeachment, que é a via institucional, não é a única,
via institucional, mas é a mais a direta via institucional para interromper o mandato de Bolsonaro. Então, a percepção de que a esquerda, dentro das instituições, não tem a capacidade de obrigar Lira a colocar em votação o pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, ele limita a entrada em cena dos batalhões mais massivos da classe trabalhadora que se mobilizam quando é iminente a perspectiva da vitória. Em segundo lugar, nós temos que considerar que a própria pandemia é uma limitação da escala, da dimensão das mobilizações, porque há riscos sanitários. Nós estamos agora num momento, depois de 4, 5 semanas de desaceleração das taxas de contágio e de retração das taxas de óbito, mas chegou a cepa Delta, ela já se expande à escala nacional. O Rio de Janeiro é o epicentro do contágio da cepa Delta. Não está descartada a possibilidade de uma terceira onda, infelizmente, e isso limita as mobilizações de massa, porque há receio, há medo das pessoas em aglomerar nas ruas, em passeatas, em marchas, e isso estabelece dificuldades para dar o salto para a escala de milhões. Em terceiro lugar, o flagelo do desemprego, o peso das derrotas acumuladas ao longo dos últimos anos, lembremos a reforma trabalhista, a lei das terceirizações, a reforma da Previdência, a dinâmica das privatizações, como recentemente a dos Correios, tudo isso incide na consciência de dezenas de milhões de trabalhadores que se sentem inseguros depois de anos e anos sendo golpeados, vendo as suas condições materiais e culturais de existência degradarem, e inibe a mobilização. Em terceiro e quarto lugar, nós temos que considerar as dificuldades impostas pelo fato de que as universidades e a maioria das escolas estiveram fechadas, ou seja, a juventude, que é uma base social onde a esquerda tem uma implantação mais orgânica, especialmente a esquerda revolucionária, e isso é um obstáculo evidente para a construção de mobilizações de massas. E, em quarto lugar, também o funcionalismo público, seja na esfera federal, estadual ou municipal, uma parte imensa do funcionalismo, majoritária, esteve em teletrabalho. Isso também dificulta, porque o funcionalismo, são 12 milhões de funcionários públicos sobre uma população economicamente ativa, estimada em 105 milhões, portanto, tem um peso. É um setor, o funcionalismo, onde a influência, a implantação, a militância sindical da esquerda tem uma audiência mais elevada. E, por último, mas também não menos importante, pesa o fato de que o calendário eleitoral, ou seja, a perspectiva de eleições em 2022, não parece mais tão distante. E as pesquisas indicam que no terreno eleitoral Bolsonaro seria derrotado. Então, nós estamos neste contexto de um relativo impasse para o destino do governo Bolsonaro. É um impasse transitório. O governo reacionário tenta uma contraofensiva. Nós estamos agora iniciando o mês de agosto, e Bolsonaro vem nas últimas 2, 3 semanas numa ofensiva retórica golpista para intimidar os tribunais superiores, o próprio Congresso Nacional, inventou uma denúncia antecipada do que poderá ser o desenlace, o desfecho das eleições de 2022 em torno da suspeita de que haja fraude nas eleições, exigindo a impressão do voto. Acabou de perder no Congresso Nacional uma emenda constitucional para a implantação da impressão do voto, mas a ofensiva continua através do Centrão para fazer uma reforma eleitoral, restabelecer o direito a coligações, a imposição do distritão para desorganizar a expressão partidária e, fundamentalmente,
reduzir qualitativamente a já pequena expressão da esquerda nas instituições, porque para a esquerda é muito mais difícil eleger deputados se não existir o voto proporcional, mas, sobretudo, uma chantagem, em grande medida um blefe golpista, para disseminar o medo, para tentar aterrorizar os movimentos sociais, dizendo que não aceitará o resultado das eleições de 2022, e chegou à iniciativa pateta de convocar e organizar, junto e em colaboração com a Marinha e da Aeronáutica e do Exército, um desfile militar, uma tanqueciata, como brincaram, depois de semanas e semanas de motociatas. Então, nós devemos compreender que a situação é de grande tensão. O governo Bolsonaro vem se enfraquecendo, mas é um processo lento, ainda que ininterrupto. Nesse contexto, eu acho que nós podemos agregar para a interpretação deste momento da conjuntura 3 elementos. O primeiro é que, durante 15 dias, o povo brasileiro ficou fascinado com as Olimpíadas, porque as Olimpíadas, elas, de alguma maneira, representam uma utopia de que somos todos uma só humanidade, que compartilhamos um destino comum, num contexto em que um país periférico, dependente como o brasileiro, pôde se orgulhar do desempenho extraordinário de atletas que são, na sua grande maioria, filhos do povo, mulheres, negras, jovens, que vieram das classes populares, quando não vieram dos setores mais oprimidos nas comunidades, nas favelas, e que encheram a nossa imaginação de orgulho, e o Bolsonaro foi completamente indiferente a este momento de alegria simples, singela do povo, e isso certamente contribuiu para o seu isolamento da maioria social que se posiciona pelo impeachment. Um segundo elemento que nós devemos considerar é que é impossível separar a luta contra Bolsonaro da perspectiva das eleições de 2022. E se não for possível derrubar o governo este ano, será essencial para a esquerda, num contexto de uma eleição presidencial polarizada entre Bolsonaro e Lula, é fundamental para a esquerda, na nossa opinião, a construção de uma frente eleitoral que unifique o PT, o PSOL, o PCdoB e os pequenos partidos da esquerda. Isso não significa passar pano no que foi o balanço da gestão dos 13 anos dos governos do PT. Nós não esquecemos essa experiência histórica, mas é muito importante para a esquerda revolucionária compreender que essa experiência foi interrompida para as amplas massas populares. Logo, é fundamental, na nossa opinião, que a esquerda revolucionária apresente um programa de reformas estruturais com medidas anticapitalistas que defenda a legalização do aborto, a descriminalização das drogas, mas defenda também o trabalho para todos, defenda a duplicação do salário mínimo, defenda os 10% do PIB em investimento para a educação pública, defenda o fortalecimento do SUS, que se transformou numa unanimidade e ganhou uma popularidade gigantesca, defenda medidas de ruptura com a burguesia. Evidentemente, nós sabemos que Lula e a maioria da direção do PT não tem acordo com esse programa, mas nós podemos e devemos dialogar com a base social, que, em sua maioria, tem imensas expectativas num governo Lula, depois da tragédia dos últimos 5 anos, do que foi o governo Temer, do que foram estes 2 anos e meio do governo Bolsonaro. Nós, respeitando estas ilusões que as massas têm no lulismo, devemos defender que um governo de esquerda assuma um programa de esquerda e, portanto, nos posicionamos contra as alianças eleitorais com dissidentes ou com sombras da burguesia. Queremos uma candidatura Lula independente da burguesia.
Evidentemente, nós somos também conscientes que um governo Lula, se eventualmente for vitorioso, terá necessariamente as limitações que nós conhecemos ao longo de 13 anos. E o PSOL não deve se incorporar a um governo Lula. Mas o PSOL não pode ser percebido pelos batalhões mais organizados da classe trabalhadora, os metalúrgicos, os petroleiros, os trabalhadores da construção civil, o funcionalismo público. O PSOL tem que ser visto como um ponto de apoio para derrotar Bolsonaro, não como um obstáculo. E a derrota de Bolsonaro é central. E a minha última observação, a última nota, é nós compreendermos o significado da luta contra Bolsonaro. O Bolsonaro chega ao poder, constitui um governo de extrema-direita, apoiado numa retórica neofascista, porque ele quer impor uma derrota histórica à classe trabalhadora. E, portanto, nós não lutamos contra Bolsonaro como lutamos nos anos 90 contra o governo Fernando Henrique Cardoso. Nem sequer pode ser comparado com a luta que foi feita contra o governo Temer. Contra Bolsonaro, nós lutamos pelo que há de mais elementar, que é a defesa dos poucos direitos que a classe trabalhadora conquistou desde o fim da ditadura. E, portanto, a luta contra uma corrente neofascista ela tem uma dramaticidade muito maior do que seria a luta contra um governo de direita em condições de normalidade. O governo Bolsonaro não é um governo normal. É um governo de extrema-direita liderado por uma ala neofascista. E uma derrota histórica significa a desmoralização de uma geração. Esse é o perigo, como foi em 64, como foi em 73. Não porque, neste momento, haja perigo real e imediato ele colocar os tanques nas ruas e descer, entre aspas, de Juiz de Fora em direção a São Paulo e ao Rio de Janeiro, num golpe militar clássico, mas por seu projeto, a partir do controle do Estado, é a reeleição, mas para impor a derrota histórica, a desmoralização de uma geração. E, portanto, reposicionar o capitalismo periférico brasileiro no mercado mundial em condições nas quais o proletariado estará reduzido à superexploração para poder atrair capitais estrangeiros, que seria o fator-chave para impulsionar uma nova fase de crescimento. Portanto, há um projeto histórico por trás do Bolsonaro, embora ele seja um alucinado, um maníaco, ele obedece a um projeto histórico, a um plano. Parece loucura, mas há um método. E, portanto, a responsabilidade da esquerda é muito elevada. Nós, militantes da resistência, atuamos agora na preparação do Congresso do PSOL para levantar essa perspectiva. É nesta localização tática que nós nos posicionamos, na defesa da tática da frente única e de construção do PSOL como instrumento útil para a Revolução Brasileira. Obrigado.